Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, gente. Vamos sentar. Vocês viram nesse final de semana que nós estamos fechamos nesse domingo o ano litúrgico, né, que é diferente do ano civil. Então, para quem acompanhou todo o ano, nós fechamos e lemos o Evangelho de Mateus todo, né? Então, quando a gente encerra um ano litúrgico, é o momento da gente pensar no ano da nossa caminhada. Porque o nosso processo de amadurecimento espiritual, ele é lento. Ele não vai no mesmo passo da nossa maturidade biológica. Então, o quanto que a gente demora a despertar, o quanto que a gente demora a entender as coisas de Deus. Então, parece que fica um espaço entre a gente ter sido batizado, ter se tornado filho de Deus, mas não entender bem o que significa isso, porque geralmente é criança. Depois pula, faz crisma, depois casa na igreja. A grande maioria foi isso. E aí depois vira cristão de domingo, só vem à missa no domingo. E aí, depois que a gente sai da missa, Jesus não faz parte da vida. Ele participa só aqui, ele não participa fora daqui. Então, até a gente entender a nossa vida, até a gente entender que somos filhos de Deus, eu já falei com vocês semana passada, que o maior desafio da nossa vida é ser filho dele, e a nossa profissão é o nosso caminho de santificação. Então, até a gente compreender isso, a gente escuta o Evangelho de domingo, que é Jesus Rei. Rei do universo. Isso não é difícil, não. Olhar para Deus, entender que Ele criou todas as coisas, que existe, né, tanta coisa bacana que foi criada por Deus. Entender que Deus é o Rei da minha vida, da minha história, até a distância. É porque Deus não participa muito bem das coisas. Porque a grande maioria das coisas nós fazemos sem perguntar a Ele, sem colocar diante dEle. Então, quanto nós estamos distantes de colocar Deus à frente de tudo na nossa vida e nada antepor a Deus. Isso é uma missão, gente, isso é uma luta de todo dia. Nada estar à frente antes de Deus na minha vida, mas tudo Ele exige de nós vigilância. Por isso que eu falei que é um processo de maturidade. Então, quando eu escuto o Evangelho de domingo, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida, nessa vida que Ele me deu, esse dom que Ele me deu, como é que eu estou usando esse dom? O que você tem feito da sua vida? Isso é real. Porque quando descreve aqui que Jesus fala da vinda dele, da segunda vinda dele, que nós vamos ter 2 julgamentos. Um no momento da nossa morte. No momento da nossa morte nós vamos estar diante de Jesus. É o julgamento individual. E depois vai ter o julgamento universal. E aí, quando ele pergunta, e é tão interessante quando ele fala: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me recebeste, estava preso, estava doente, você me visitou, me acolheu. Se vocês observarem isso, por que nós vamos ser cobrados em quê? Qual é a grande pegada desse domingo? Perceberam, não? Jesus falou aqui de adultério.
Não. Falou de matar, falou de alguma outra coisa? Qual é a cobrança? Do amor. Se a gente for em Gênesis 4, versículo de 9 a 10, Deus Pai fala para Caim. O que ele fala? Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? O que fizeste dele? O que você fez com o seu irmão? Ele tinha acabado de matar. Ele falou, eu não estou sabendo, eu não vi ele não. Essa é a grande pergunta da nossa vida. Por isso que o nosso processo de amadurecimento espiritual é tão lento. Porque eu tenho que entender que nós todos somos irmãos, e isso é real. Então, a dor do outro, a fome do outro, a sede do outro tem que me incomodar. Ela tem que me deslocar. Está escrito na carta de João, eu não posso ver alguém passar por uma necessidade e aquilo não mexer comigo. Se isso não mexer comigo, o amor de Deus não está em mim. Compreendem? Então eu não posso olhar o meu irmão e achar que ele é invisível. Onde está o teu irmão? E isso é a maior responsabilidade nossa. Então tem coisas do nosso processo, da nossa fé, que elas são indispensáveis, que elas não são negociadas, é inegociável, são coisas importantes e inegociáveis. O que está escrito na palavra de Deus que Jesus fez na vida? O que ele passou pela vida fazendo? Todo tipo de... Está escrito na palavra. Vou para vocês para levar trazer a Bíblia, né, gente? Jesus passou pela vida fazendo todo tipo de bem. Será que se for chamado agora por Ele, nesse momento, poderá olhar para a minha vida e falar, ela passou pela vida fazendo todo tipo de bem? Será que as nossas atitudes ajudam o outro de verdade, de verdade? Ou a gente prejudica o outro e é meu irmão? Ou mais grave do que isso, né? Eu sou omissa em relação ao outro. Eu ignoro. Falei, isso não é comigo? Compreende, isso é muito grave. Por que é grave? Por que eu estou falando com vocês que isso é grave? O que Jesus falou? O que vocês lembram da missa de domingo? Do Evangelho? Nada, né? Filó, não sei nem o que eu comi hoje, gente. O que Jesus falou? Ele falou, mas Senhor, quando é que foi que nós tivemos com fome? Quando foi que eu te vi com sede? Quando foi que eu te vi na rua? Quando foi que eu te vi preso? Quando foi que eu te vi doente? O que ele falou? Qual foi a resposta dele? O que você fizer ao menor dos meus irmãos, é para quem que faz? Para mim você fez. Isso é de uma gravidade que eu até estremeço. Porque não fala, fica parecendo que você fez assim parecido comigo. Não. A identificação que Deus tem com o menor, com o mais abandonado, com o mais pobre, é uma identificação sacramental. Presta atenção nisso. Então a forma como a gente reage diante deles é a forma como eu reajo diante de Deus. Aí a coisa ficou feia. Compreende a gravidade desse evangelho? Isso é para nos sacudir. Eu não posso passar por alguém na rua, ou alguém que eu encontro na porta de uma padaria, de um restaurante, e alguém que você vê com fome, faz assim para você, e você fala, não tenho nada. É assim que você faria diante dele? É seríssimo. Porque isso coloca a sua vida toda para ser avaliada. Se a gente não se levantar pela manhã com a disposição de aliviar alguém, de diminuir o sofrimento de alguém, de tirar alguém que está vivendo aqui na terra como se estivesse dentro do inferno e levar para essa pessoa um pedacinho de céu, nós estamos fazendo o que com a nossa vida? Se eu não for capaz de um sorriso, filha, mas eu não conheço nenhum estrangeiro. Mas filha, o outro, quando a gente fala de hospitalidade, também é uma acolhida do outro no seu coração. Acolha o outro, não seja indiferente ao outro, escute. O povo está tão sozinho, tão abandonado, tanta solidão aí, tanta gente doente, no aspecto da emoção.
Tenha tempo para o outro, escute o outro. Faça o que ele faria no seu lugar. Porque hoje somos nós que somos os olhos dele. Então acontece alguma coisa, a gente fala: Senhor, mas você não vai fazer nada. Não é assim? Acontece uma situação difícil, a gente fala com ele assim: Senhor, mas você não vai fazer nada nessa situação? Qual deveria ser a resposta dele para nós? Eu espero que vocês possam diminuir o meu sofrimento. Porque o sofrimento do nosso irmão é o sofrimento dele. É isso que nós temos que compreender. E quando a gente compreende isso, toda a nossa história muda. A minha forma de ver o Evangelho, a minha forma de viver o Evangelho é completamente diferente. Porque viver isso aqui que Jesus falou, guardem uma coisa: religião não é utopia, religião não é uma ideia, Jesus não é uma ideia. É à medida que eu vivo a minha fé, que eu vivo as obras, que eu vivo a situação de amor, o reino de Deus está acontecendo aqui agora. Se você está ali com alguém, matando a fome de alguém, acolhendo alguém, aliviando alguém, trazendo esperança ao outro, falando: coragem, de pé, nós vamos mudar a história, vamos dar conta, juntamos uma turma, fazemos as coisas, ali o reino de Deus está acontecendo. Porque hoje nós somos os representantes dele aqui. Hoje nós anunciamos que Jesus está vivo. Hoje nós somos o resto cristão. Hoje somos nós que viemos para pôr esse fogo no mundo. É o fogo do amor. Não existe uma revolução maior do que essa que ele pregou. E isso nos incomoda, né? Porque isso nos tira da nossa zona de conforto. Porque de verdade eu tenho que me comprometer com o outro. Eu falo: calça o sapato do outro. Porque é tão fácil julgar, falar: fulano não faz nada, fulano. Calça o sapato do outro. Fulano, mas eu não vou ajudar fulano não, porque ele vende a comida que eu dou, vai para o crack. Qual que é a sua função? É dar a comida. O que ele vai fazer com isso você não tem poder sobre isso. O seu papel você fez. Compreendem? Você parou, olhou, ouviu, né? Então, restaurar a dignidade do outro, que nem sabe que tem dignidade. Ajudar o outro no caminho dele. E aí, depois que você matar a fome, fala de Jesus para ele. Conta para ele. Mas primeiro, tira o outro. Ajuda o outro. E quando eu falo isso, eu não falo só do pobre miserável que está na rua, nosso irmão, não. Mas dos que estão dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Quantas pessoas estão trabalhando com você, vivendo um problema gravíssimo, você não tem ideia. Porque a gente nunca perguntou para o outro. Porque a gente senta numa rodinha e só fala assim: porque eu, faço eu e o outro. Olha no olho do outro, se interesse de verdade pelo outro. Observa como é que foi a vida de Jesus. Faz o outro ver, né? Tira a cegueira, abre o ouvido do outro, faça ele ouvir o que precisa ser escutado. Dê uma palavra de esperança ao coração daquele que sofre. E quando você não puder fazer nada, dê um abraço. Chora com o outro, né? Visita quem está doente. Dê uma palavra de esperança. Falou: mas a doença dela não tem cura. Para cá, tem o céu. Conversa com ela sobre isso. Fala: você crê no nosso Pai, que nós vamos um dia estar juntos? E se você está se preparando para poder ir embora para casa, claro que o povo não tem condição de conversar sobre isso, mas deveria ter, ia ser espetacular. Está quase na caminhada de ir. Vamos confessar, vamos fazer a unção do enfermo, vamos usar os sacramentos que Deus deu. Então, a nossa vida, a partir do momento que a gente se diz cristão, quando eu falo essas perguntas para vocês, é porque a gente precisa fazer valer o nosso batismo. Eu preciso de verdade viver uma religião que tem que incomodar, porque eu tenho que revelar Jesus, porque foi o que Ele fez. Então hoje, quando eu alivio o sofrimento de alguém, eu alivio o sofrimento dele. Eu sempre falo isso com a turma lá no hospital: vocês vão ter uma surpresa, cuidado como é que pega para poder trocar uma fraldinha, porque um dia vocês vão entender que é dele mesmo que vocês estão trocando. Então isso não é brinquedo, porque a forma como eu levo aquilo que eu creio.
Eu acabei de receber Jesus vivo e vou trabalhar, eu vou para algum lugar. Todos os meus atos têm que levar a bondade daquele que eu carrego. Então, por isso que nosso processo de conversão é muito lento. Quantas eucaristias nós já recebemos até hoje, até que a gente possa ser transformado? Porque à medida que eu recebo Jesus, é por isso que a gente tem que estar perto do fogo, né? Senão é igual milho, que não vira pipoca, né? A gente precisa ficar perto dele, para que ele vá nos transformando, que a gente fala: Senhor, olha como é que eu ainda sou egoísta, olha como é que eu sou avaro de mim mesmo, olha como é que eu sou apegado a tudo, tudo é meu. Lembra que você não vai levar nada? Absolutamente nada. Então arranca de mim aquilo que não condiz com o fato de eu falar que sou filho de Deus. Me ajuda a ter uma vida de verdade cristã. De verdade, que as pessoas possam me olhar e ver se eu estiver fazendo alguma coisa sem eu precisar falar. Que eu revele o meu pai. Por que você está fazendo isso? Por causa do meu pai. Ué. Meu pai falou que a gente é irmão, tem que cuidar uns dos outros. O compromisso é sério. Guardem isso. E essas perguntas têm que martelar na nossa cabeça. Onde está o teu irmão? E o que você fez ao menor foi a mim, diretamente. O que você fez diretamente a mim. Então pensem nisso. Quando vocês se desviarem de alguém, e vou pedir muito a vocês, quando vocês encontrarem um irmão na porta de uma padaria, na porta de um restaurante, pergunte a ele o que ele quer. Não dá o que você acha que ele quer, não. Pergunte. Ele tem o direito de escolha. Ele tem o direito. Ele não tem o dinheiro para comprar, mas ele tem o direito de escolha, ele tem um paladar. Não quer dizer que você gosta de alguma bebida que ele também gosta. Pergunte. É seu irmão. Fala com ele o que você deseja agora, né? Converse com ele. Porque à medida que a gente vai ficando mais íntimo de Jesus, quais vão ser seus maiores amigos? Os pobres. É a turma da rua. E eles são divertidos demais. Quem acompanha essa turma, né? A gente tem uma turma que já é amigo, que já conhece a placa do carro, que já te conhece de longe, né? Então, pergunte o que você quer hoje, né? Mas não se esqueça que às vezes a gente acha que é só esse que precisa de ajuda. Não é. Não esqueça dentro da sua casa quem está precisando do amor de Deus, da manifestação dele. Olhe para as necessidades de casa. Olhe. E quando a gente não puder fazer nada, fala: nossa, Senhor, aconteceu isso, está tão longe de mim, essa pessoa está tão longe, está em outro país, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Rezar, gente. A oração, ela tem um poder incalculável. A gente reza para o outro e fala: Jesus, sabe meu irmãozinho? Lá da China, lá do Japão, lá da Rússia, lá de onde ele estiver, que você ficou sabendo. Olha, tenha misericórdia dele. Reza por ele. E muita coisa pode mudar por causa dessa oração. Alguém aqui já viu o depoimento de uma mulher que se chama Glória Polo? Não? Já? Algumas? Então a Glória Polo foi uma dentista. Estava ela, o marido e o sobrinho chegando dentro da universidade. Não sei de que país ela é, se era Colômbia, eu não lembro. México? Eu não lembro que país que ela era. E aí ela fala que o raio foi atraído pelo tanto de joia que ela usava, tanto brilhante. O sobrinho morreu imediatamente, receberam um raio. E ela ficou gravíssima, gravíssima. Esse depoimento dela está na internet. E ela ficou muito grave, e nesse momento ela esteve diante de Jesus. Enquanto as pessoas decidiam, a irmã era médica, se valia a pena fazer alguma coisa por ela ou não, porque ela estava gravíssima. E aí ela encontra com Jesus, e Jesus fala com ela: Glória, você quer minha misericórdia? Ela fala: não, Senhor, não tem nenhum pecado. Ai, que delícia, espetacular. E fala: não, Glória, então vamos ver.
É espetacular. A conversa dos dois. Vale a pena escutar, que é espetacular. A conversa dos dois. Por que eu estou contando isso? Porque Jesus fala com ela assim: Glória, por que você tem oportunidade, caso queira, de voltar? Se você quiser, você pode, posso te devolver. Por causa daquele lá. Era um senhor da zona rural que foi numa venda, que as vendinha de roça, comprar alguma coisa e o que aconteceu com eles foi manchete de jornal. Quando ele foi comprar, a pessoa embalou naquele jornal. Quando ele leu aquilo, Jesus mostra para ela essa cena. Ele ajoelha assim no chão, põe a mãozinha posta e fala: Senhor, a minha irmãzinha está muito ruim, ajuda a minha irmãzinha. E aquela oração mexe com o coração de Deus e fala: está vendo ele rezando por você, nunca te viu, não sabe quem você é, intercedeu por você. E aí ela volta, faz a opção por voltar, sofre demais, estava muito queimada, mas ela foi esturricada, mas Deus ainda deu a ela, restituiu ela tanto que ela teve uma filha depois. Então vale a pena vocês verem o depoimento dela. Ela anda pelo mundo anunciando, mandando o povo rezar, e por tudo que ela conversou com ele, né? E é tão bacana. E Jesus uma hora pergunta para ela assim: Glória, você quer ver o mundo com os meus olhos? Ela fala: quero. E aí ele deixa ela ver com os olhos dele, e ela fala que vê um monte de luzinha andando no mundo, e fala com ele assim: Senhor, que tanto de luzinha que é essa andando no mundo? Vocês têm noção do que Jesus responde para ela? Não? Jesus fala com ela: oh, Glória, essas são as pessoas que fazem adoração ao Santíssimo. São as minhas luzinhas na terra. Não é lindo? É lindo, vale a pena vocês lerem isso, né? E eu fico pensando, como que nós somos frágeis na hora de dar um depoimento, assumir que cremos em Deus, professar diante, às vezes, de pessoas importantes, poderosas aqui, poderosa no sentido do que o mundo julga, que o nosso rei é um rei da cruz, do sofrimento. Então nessa hora, para a gente não ter vergonha, a gente fala: rezo, né? A gente às vezes tem vergonha de assumir que cremos em Jesus, que Ele é a razão da nossa vida, que Ele é o amor da nossa vida, e que eu estou na luta para Ele ficar à frente de tudo. A gente tem vergonha. E eu fiquei lembrando da história de um adolescente de 14 anos de idade. Não sei se vocês conhecem a história de um adolescente. Hoje eu não estou com a memória boa. José. Vocês vão entrar na internet e vai saber. Acho que é José Sanches. Que na época o país estava sobre como se fosse uma ditadura, né? José, alguma coisa Sanches. E que tinham que não ter mais nenhuma prática cristã, nada cristão. E ele entra na guerra porque eles querem manter os valores religiosos e poder professar a fé. Então ele está lá machucado, diante da mãe e do pai dele, e o pai fala com ele: meu filho, é só não dizer o nome dele, é só não dizer, para que você não seja morto, é só não dizer. Ele olha para o pai e para a mãe e fala: eu te amo, eu te amo. E fala: viva Cristo Rei. E é assassinado. Será que a gente, diante de uma ameaça, daremos conta de gritar como esse adolescente de 14 anos de idade: viva Cristo Rei? Então hoje, qual é o maior empecilho de Jesus para ser o Rei? É o nosso coração. Que enquanto o nosso coração for duro, onde Ele não puder reinar dentro de nós, como é que Ele vai reinar no mundo? Como é que Ele vai reinar na nossa cidade, na nossa paróquia, se Ele não for o meu Rei? Então, hoje o grande empecilho para que Jesus de verdade possa ser o Senhor, começar o Senhor da minha vida, é o meu coração ser evangelizado, meu coração ser domado, para que de verdade Ele possa reinar. Porque temos tanto medo de Deus, eu não compreendo. Deus é só amor e misericórdia. Então quando Ele coloca essa parábola, é porque na verdade a nossa vida, o sucesso da nossa vida,
o valor importante que possamos dar a ela, ou o nosso fracasso, vai ser avaliado diante do outro. O que eu fiz com o outro? Foram as minhas omissões ou as minhas obras, as minhas boas obras, que vão dizer se a minha vida é uma vida de verdade. Pensem nisso. Porque nós estamos encerrando um ano litúrgico. E eu preciso perguntar, qual é o papel de verdade de Jesus na minha vida, né? Quem Ele é de verdade para mim? Um ano a gente, né, encerrando o grupo quase, né? Que agora a gente vai entrar no advento. Mas de verdade, qual é o papel dele? De verdade, como que o Evangelho mexe comigo? E que eu tenho que mudar o meu olhar. Porque eu sou, hoje, um instrumento dele aqui. Então, cada um de nós precisa pensar. Quando encontra com o seu porteiro da sua casa, com a sua funcionária, com os colegas de trabalho, que são nossos irmãos. De verdade, ter um olhar. Se interessar pelo outro, cuidar do outro, semear o amor no mundo com tanto desamor, tanto desafeto, tão estressado com as pessoas, tão nervosas. Dá um abraço, conversa, se interesse, e sempre quando vocês fizerem isso, depois vocês lembram a ela, que ela tem um pai, que Jesus veio nos revelar, que somos filhos do Altíssimo. Por isso você está preocupado comigo? Sim. Somos filhos de Deus. Que essas palavras possam nos acompanhar. E que Nossa Senhora, né, que teve um coração tão domado, que permitiu que o reino de Deus, né, se instalasse a partir dela, que ela nos ajude, interceda por nós, na nossa miséria, na nossa avareza, no tanto nosso egoísmo, que a gente é tão voltado para nós mesmos, mas que a gente possa começar a prestar atenção nisto, e que essa frase nos acompanhe: onde está o teu irmão? Existem alguns santos que não, quando estavam muito doentes, que não podiam mais sair, pedia sempre para ter um pobre do lado da cama deles, por causa da presença, da identificação de Jesus com eles. Então pensem nisso. Pense de verdade que a questão é você com você. Aonde está o teu irmão? Qual é o nível que eu tenho me comprometido de verdade com o outro? Qual a consciência que eu tenho de sermos irmãos? Então vamos pedir a Jesus, a Nossa Senhora, que interceda por nós quando nós estamos encerrando um ano litúrgico. Não para ter medo de Deus, imagina, mas para poder divulgar e difundir no mundo um amor incondicional de um Deus que é para todos. O amor dele é para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando uma época forte na igreja de oração, que é a época, tempo da quaresma, né? O tempo da quaresma é um tempo que nos convida a uma reflexão séria da nossa vida, através da oração, da penitência e do jejum e da caridade. É uma época de muita reflexão. Quando Jesus inicia o tempo dele, tempo de falar, né? Tempo de falar. A gente observa lá no Evangelho de São Marcos, que a gente viu domingo, no capítulo 1, no versículo 12, para quem tiver com a palavra de Deus aí. E logo depois que Jesus foi batizado, fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando vocês, porque Marcos, ele fala tudo numa brevidade, né? Tudo tão curtinho, diferente do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, que explica todas as tentações. Ele fala tudo muito curtinho. Mas quando Jesus é batizado, é a mesma coisa que acontece quando Nossa Senhora recebe o anúncio de que ela vai ser mãe. A palavra fala: e imediatamente, apressadamente.
Jesus foi levado ao deserto. Apressadamente Maria foi até a casa de Betânia, lá da casa, de Marta e Isabel. Por que é tudo tão rápido? Por que tem pressa? Porque o amor tem pressa. Por que Nossa Senhora correu? Porque o amor tem pressa. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Por que Jesus permitiu ser tentado? Permitiu ser tentado. São Leão Magno fala que ele permitiu ser tentado para que ele pudesse nos ajudar, né? Nos orientar, e com o exemplo dele pudesse nos instruir, né? Então, na verdade, Jesus permitiu para nos ensinar. E quando Jesus começa, ele fala uma frase tão curta, né? Qual que é a primeira frase que Deus se dirige ao homem? A primeira frase que ele dirige é: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para o homem. Então, o convite, quando a gente inicia a Quaresma, é um convite a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês. Vamos de novo ser evangelizados. Vamos de novo sentar e começar a ouvir Deus falar. Vamos começar de novo a permitir que o Espírito trabalhe em nós, como se a gente escutasse pela primeira vez, o tempo se cumpriu. Por que o tempo se cumpriu? Porque Deus, de uma forma espetacular, se tornou próximo ao homem. Deus se encarna e vem para o nosso mundo para assumir sobre Ele mesmo o pecado. E é aquela presença tão doce do lado de cada um de nós, é uma comunicação tão íntima, né? É Deus tão do nosso lado, ali acompanhando tudo. Então o reino se cumpre nele. Ele assume o pecado. Jesus nos ensina a como ser homem, a como ser filho de Deus. Jesus vence o mal e Jesus nos restitui. Acho que a maior batalha de Jesus foi essa, não é? Restituir cada um de nós, o homem, a Deus. Contar para cada um de nós que nós temos uma dignidade. Contar a cada um de nós que nós somos filhos de um Deus que é Pai. Como é difícil entender isso, né? A dimensão do que Ele veio trazer para nós é uma coisa louca. Então, por isso aqui é uma revolução. Por isso que a palavra conversão, em português é conversão, em grego é metanoia. Meta é uma preposição que fala reviravolta. Noia é um substantivo que chama mente. Então, uma revolução da mente. Por quê? Diferente de todas as revoltas, né? A revolta evangélica é uma revolta que acontece na minha mente. Então, não estou lutando em nenhum lugar, estou lutando em mim mesmo e contra nenhuma instituição, mas contra mim mesmo. Então, na verdade, é um tempo de uma riqueza, porque Jesus nos leva ao deserto. Qual deserto? Do nosso coração. Porque é do nosso coração que saem todas as intenções, não é assim que Jesus fala? Não é do nosso coração que saem as más intenções, que sai onde eu vou roubar, que eu vou me arquitetar, os adultérios, as guerras, as confusões, não saem daqui? Então Jesus nos leva no nosso coração, no nosso deserto, para fazer com que a gente lute contra o mal que existe dentro de nós. Então, todo o mal que existe está dentro. Então nós temos que trabalhar, mas para isso nós vamos precisar de duas virtudes que nós temos que pedir a Deus. O que vocês acham que você precisa para poder vencer tudo isso? A gente precisa de paciência, porque é uma paciência conosco mesmo. Um dia eu dou um passo para frente, outro dia eu dou 10 para trás. E humildade. Nós temos que tomar consciência daquilo que somos, criatura. Mas uma criatura amada, querida. E parar e avaliar a nossa vida de verdade. De verdade, porque quando Deus vem, se encarna e se coloca do nosso lado e caminha conosco, e a partir do momento que Jesus vem ao mundo, ninguém mais é sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias. É preciso que eu responda a essa proposta. Vocês têm um pai, foi criado, cada um de nós tem uma
Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma história com Deus. E aí Jesus vem nos colocar tudo isso e nos dá liberdade de acreditar ou não, né? Porque a resposta é: crede. Crede. Crede no Evangelho. Convertam, faça uma mudança de mentalidade. Avalie a sua vida de verdade. Quem é você? Quando você conseguir responder para você mesmo: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, sonhada por Ele. Avalie a sua vida de verdade. E avalie como é que nós estamos caminhando dentro disso. Como é que eu posso responder quando Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho? Arrepender de quê? O que é quando Ele chama a gente à conversão? Chamar, quando eu faço essa reviravolta, é compreender que eu não sou o centro do mundo, mas eu passo a sair, eu tiro o meu ego e passo a me centrar em alguém que é Deus. Eu passo a caminhar com Ele, eu passo a tomar uma consciência que eu vou fazer uma construção de vida. A construção de vida com Ele. Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. E Jesus diz assim: não conte com você e não confie em você, confie apenas em mim. E é tudo isso que a gente faz, não é? Por isso que a gente vive angustiado, porque a gente conta conosco. Acontece qualquer situação com você, antes de você parar e colocar a situação para Deus, você já toma decisão, e toma errado. Então, essa sempre foi, sempre será a tentação, porque eu tenho que aprender a construir a minha vida, caminhar atrás dEle, pisando onde Ele pisou, vivendo para Ele, com Ele e nele. Muito simples essa frase, né? Muito simples. Então a gente não tem dimensão das graças espirituais que a gente precisa para dar conta de poder fazer uma transformação espiritual em nós. Para a gente poder fazer e viver essa batalha espiritual, Deus deixou as armas. E se a gente não usar delas, nós não fazemos nenhum progresso espiritual. Porque para qualquer progresso espiritual nós precisamos da graça de Deus. Nós sozinhos não saímos nem do lugar. Até para rezar eu preciso que Deus desperte em mim o desejo de falar com Ele. Jesus fala assim por uma mística: a maior arma que vocês têm, que eu deixo para vocês, ela se chama qual? Oração. É a maior arma que eu deixo para vocês. Sem oração vocês morrem. Sem oração vocês morrem. Então, até a gente tomar consciência que nós não somos só matéria. Então, que eu tenho um corpo espiritual e eu tenho um corpo físico. Então, não adianta nada. Claro que adianta no seguinte sentido: eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não posso cuidar só desse corpo e deixar a alma na inércia, quieta, né? Então, se eu deixo a alma parada, eu vou adoecer. Tem dúvida? Nenhuma. Eu vou deprimir, eu vou entristecer. Aqueles dias que você não quer sair da cama, fala: ai, estou sem força, ai, estou sem coragem. Porque a oração é o respiro da alma. A nossa alma é incorpórea. Assim diz Deus Pai a Catarina de Siena: Catarina, a alma é incorpórea, por isso que nem só de pão vive o homem. Vocês precisam do pão para o corpo, mas a alma precisa da minha palavra, que é o sustento dela. E se a gente não aprender pela oração, que a gente se alimenta todos os dias, qual progresso faremos? Nenhum, não tem ilusão. Entra a quaresma, sai a quaresma e continua exatamente do mesmo jeito. Nós ficamos com essa vida espiritual mais ou menos no meio do caminho, e a gente não percebe que o sino toca, porque ele nos chama. Para quem os sinos tocam? Para nós, para chamar corda cristão. Olha a dignidade que você foi feito, creia, e passe a tomar a vida de forma que você se posicione como aquele que crê. As pessoas têm que olhar para nós e saber de quem somos filhos. A nossa vida precisa refletir aquele que nós acreditamos.
Mas para que isso possa ser real, para que eu possa corresponder a essa beleza dessa proposta que Jesus veio trazer para mim, eu tenho que ter coragem de me olhar. Por isso, esse tempo forte que Deus nos dá antes da gente viver a Páscoa, eu preciso rever a minha vida e falar: como é que está a minha caminhada de fé? Como é que de verdade eu tenho aberto meu coração para escutar, abrir o ouvido, escuta, mas eu preciso abrir o meu coração para que essa palavra caia e faça vida em mim. Se não, ler a palavra fica do mesmo jeito. Então, será que de verdade, quando eu faço opção por Deus, quando eu passo a entender essa proposta maravilhosa, e que eu faço uma opção por Deus, tudo aquilo que Ele falou é simples de viver. Se a gente não faz opção por Ele, a gente acha que os mandamentos são extremamente pesados. Quando a gente faz opção por Jesus, aquilo é óbvio. Por quê? Por causa do amor. Então, quando Jesus fala: vocês são filhos de um Deus que é amor, o nosso DNA contém amor. Então, a nossa vivência tem que ser de amor. Como é que nós estamos vivendo as nossas relações? Em casa, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. É baseado em quê? Em quê? É preciso acordar para isso. Porque do mesmo jeito que hoje o sino toca para nos alertar, chegou a quaresma, e era tão interessante, a gente ia de Oliveira, né, eu e Jaque. E quando a gente, na minha cidade tinha uma capelinha, tem até hoje, e quando fechava, a gente estava saindo do carnaval, né, quarta-feira de cinza, 6 horas da manhã, né, que era a época das marchinhas, a época dos clubes, né, que as mães acompanhavam a gente a dançar, né, e podia andar sozinha na cidade, andava aquele bando de gente com as mães. 6 horas da manhã da quarta-feira de cinza, tocava aquele lamento, o sino era um lamento, nos lembrando quem éramos. Muito bem. Mas na minha cidade também toca o sino quando alguém morre. Então nós temos que lembrar disso, que um dia o sino também vai tocar, anunciando que o nosso tempo aqui encerrou, que a única coisa que nós vamos apresentar a Deus é a nossa alma. Então nós temos que cuidar disso. Eu tenho que tomar essa consciência da minha conversão. Eu não posso fingir que creio, eu não posso fingir que tenho uma vida de uma forma e uma vida de outra escondida, porque nada ficará oculto. Nada ficará oculto. Então dentro de nós tem coisas que precisam ser transformadas. Existe um mal guardado, existe algo que eu preciso converter, existe algo que eu preciso avaliar a minha situação. Então quando eu penso, né, eu acho que é São Leão Magno que fala a mesma coisa, que as pessoas falam: eu vou deixar de comer carne na quaresma. Ele fala: de que adianta você deixar de comer carne se você come a carne do seu irmão? Porque você fala mal, porque você julga, porque você condena. O que adianta? Nada. Falei: vou deixar de beber. Ótimo para você. Para Deus fez qual diferença? Zero. Vou deixar de fumar. Ótimo para você. Para Deus fez nada. A conversão é de alma, é de atitude, é de lembrar das palavras dele e falar: por causa dele eu não falarei isso, por causa dele, avaliar e falar: nossa, Senhor, eu ainda estou julgando tanto, então eu vou me abster disso, porque o Senhor disse: não julgueis, são todos iguais. Nossa, Senhor, meu coração ainda é tão duro, eu não perdoo, então eu não rezo o Pai Nosso até eu conseguir perdoar, porque a condição do perdão no Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Compreendem? Nós temos que começar a tomar atitude de verdade. Nós temos que começar a incomodar. Porque da mesma forma, vocês lembram quando Jesus estava em Jerusalém e os gregos foram até Filipe e falaram: Filipe, nós queremos ver o Senhor. Lembram disso? Hoje o mundo também quer ver Jesus. Quem vai revelar? Nós somos cristãos. Então por isso a nossa atitude tem que ser coerente com aquilo que nós cremos. Não dá para colar as páginas da Bíblia. Temos que assumir o nosso papel. Isso é para isso que nós estamos no período da quaresma. Então a oração é uma arma poderosíssima. A confissão é uma arma. É maravilhoso poder confessar, é maravilhoso poder se expressar diante de alguém. Falei: mas vou confessar com o padre, eu tenho maior dificuldade. Deixa eu explicar para vocês. Não tem que explicar.
Quando você está diante do sacerdote, que ele está com aquela estola, ele é o Cristo em persona. Ajoelha e fala: Jesus, meus pecados são, não te amo acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Eu cometi adultério, eu matei, eu roubei, eu falei, eu fiz isso. Fala só o que você fez. E o sacerdote fala: estará perdoado os seus pecados. Você não está aí lá para conversar nem explicar. Não se justifique diante do Senhor teu Deus. Fala: pequei. Por quê? Porque eu não presto. Senhor, é muito pó e pouco espírito. Eu tenho que transformar em muito espírito e pouco pó. É igual aquele menininho que tem na internet com o pai. Vamos lá, papai, porque eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles são maus. Então nós vamos lá e vamos resolver. Por quê, meu filho? Porque nós somos maus também. Porque nós somos maus também. Nós temos que tomar consciência que sem a graça de Deus, nenhum pensamento bom nós temos. Que tudo nós dependemos dele. Então quando eu tomo consciência disso, e para mim é maravilhoso quando ele fala assim: não confie em você. Fala: ai, que alegria. Vou confiar em quem? Nele. Então você conta para ele. Aprenda. Cristianismo não é teórico. Evangelho não é teórico. O cristianismo vai acontecer, a sua revolução vai acontecer o dia que você tiver um encontro. Porque eu estou falando de uma pessoa que é viva. Eu não estou falando de uma ideia. Jesus está vivo. Então quando eu faço uma relação, que eu vou orar, que eu vou encontrar, eu e ele, eu falo e ele responde, eu fico calado, ele fala. Se eu aprender a silenciar para deixar Deus falar, compreende? Eu tenho que começar a entender que nós não estamos flutuando, nós estamos inseridos, nós estamos alicerçados num Deus vivo. Então eu não posso viver uma experiência de fé se ela não for concreta. Não dá para viver no abstrato. Nós temos que viver uma fé baseada numa certeza de que eu sou filha de Deus e que Deus me acompanha todos os dias. Que eu vivo, na verdade, sob o olhar de quem me ama, que é Deus. Eu vivo sob o olhar dele. Vocês já fizeram essa experiência? De andar todos os dias sabendo que tem ele que te acompanha? Vocês vão mudar até o passo. Presta atenção nisso. Você está no meio do olho do furacão agindo e fala: ele está aqui do meu lado me olhando. Você muda até o passo. Você até ri diferente, fala: nó, está aqui. Porque é diferente. É uma presença de amor. O dia que entendermos esse amor de Deus, essa loucura de um amor de um Deus, que você imagina, ele encarna para assumir o nosso pecado. E quando eu penso que ele veio nos restaurar, nos restituir a Deus, nos dar o direito de uma eternidade. Isso vale tudo que tem que ser pensado na minha vida. Se cada dia que eu vivo falta menos um, hoje é a única e a última oportunidade que eu tenho de amar e servir a Jesus. Hoje pode ser a última vez que eu falo com vocês. É assim que eu tenho que pensar. Hoje pode ser a última vez. Acho que foi hoje no hospital que eu falava: não, filho, amanhã. Eu falei: eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Tem que resolver isso agora. E o doente também não tem amanhã, ele tem agora. É agora, tem que ser resolvido. Nós temos que deixar de adiar. É agora. Que hora que eu me converto? Agora. Quando Jesus falou para a samaritana, João fala, era meio-dia. Todos os dias, que é o momento da luz, né? Que quando o sol está absolutamente em cima e que tem a transformação. Todas as vezes que vocês tomarem uma decisão, quando vocês tiverem uma roda de pessoas e alguém for falar mal de alguém e você desviar o assunto, naquele momento que você tomou uma atitude, aquele meio-dia. Porque você se converteu naquele momento, você dobrou a língua, guardou a língua e não falou mal. Porque você lembrou que Jesus falou: não julgueis. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Compreende? É pegar essa palavra, levar a sério e falar: Senhor, olha a minha vida diante daquilo que o Senhor falou, põe luz nela e me ajuda a transformar. Eu preciso de oração diária. Eu preciso de confissão pelo menos uma vez por mês. Não é por ano, na Páscoa, não. Nós temos que largar de ter preguiça. Nós temos que investir na nossa vida espiritual. E a gente não investe nela. A gente tanto não investe, que quando me ligaram essa semana e falou: ô Filó, a pessoa chorava tanto no telefone, falou, o médico falou que a minha irmã não tem mais 2 meses de vida. Eu falei: bem, paciência, é isso. Não, se o corpo está encerrando, já está com metástases em todo lugar, tem muito que fazer. Ela falou: o quê? Preparar a alma para o encontro? A gente não acredita nisso, né? Porque a hora que o pessoal constatar seu óbito, já está lá diante dele.
Então é preciso preparar a alma para o encontro. Falei com ela, leva ela para confessar enquanto ela fala, leva ela para a Eucaristia, leva ela para avaliar a vida dela enquanto há tempo. Isso é muito sério, nós temos que ter pressa, porque já não sabe quanto tempo nós estamos aqui. Ele chama, ele fala isso, lindo, quando ele fala para aquele monge, ele fala para ele: quando você vier me ver, igual a gente estava aqui diante do Santíssimo, traga para mim os seus problemas, que a solução eu as tenho. Não precisa de morrer, traga para mim, traga tudo, a solução, só sossego, não é que você larga os problemas, vai embora, leve igual uma pluma. E quando você for interceder por alguém, fale assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente, e fala assim: Jesus, fulano, a quem tu amas, está doente. Só isso. Aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa, e não fique me perguntando: Jesus, o que você vai fazer com ele? Jesus, o que você já resolveu? Não tenha curiosidade sobre a vida do outro, diz o Senhor. Cuide da sua alma, porque pode ser hoje que eu vou te buscar. A gente não pensa nisso, gente. A gente não leva a nossa vida espiritual a sério. Então eu preciso de oração, eu preciso de confissão. Se possível, eu vou morrer falando isso com vocês, Eucaristia diária, adoração ao Santíssimo, e a oração mais poderosa que Deus nos deixou, que é o terço. Não existe nada mais poderoso que rezar o terço, Nossa Senhora. Não existe. Então quando alguém me pede: Filó, me dá uma oração rápida, uma oração que cura tal coisa, uma oração poderosa, o terço. Me dá uma oração para poder tirar meu marido do alcoolismo, o terço. Me dá uma oração para o meu filho converter, o terço. Tudo que vocês precisarem, pega o terço. Uma das coisas que mais me encanta no terço, quando a gente reza a segunda parte, fala: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que hora? Agora. É agora, porque ela é mãe, então ela age agora. Então nós precisamos de ter a coragem de nos olhar e falar: Senhor, me dê as armas que eu tenho nessa semana, nessa quaresma, porque o jejum já faz parte da vida do cristão. Fazer a caridade, olhar para o irmão, já faz parte da nossa vida. Se a gente não faz isso, intensifique. Se não faz isso, peça a Jesus. Até para ajudar, eu falo com ele: Jesus, com quem hoje o Senhor quer que eu encontre? Para quem que é essa cesta? Para quem que é esse lanche? Para quem que eu vou preparar isso para sair quando eu coloco no carro? Para quem é que o Senhor quer que eu encontre? Até para ajudar, a gente precisa da graça de Deus. A gente não faz nada sem a graça dele, e é preciso entender que isso é uma humildade. Jesus falou: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque a criança confia, porque a criança tem a simplicidade, tem a humildade, ela se entrega, ela confia. Então é preciso entender que Deus está nos trazendo uma proposta. Ele veio até nós para nos levar de volta ao Pai. Está na nossa mão, querer ou não, responder a isso. A resposta é: convertei-vos e crede. Crede em Deus, crede também em mim, como diz Jesus. Crede e passa a ter uma vida de coerência naquilo que você crê. Mas para isso nós precisamos das armas: oração, precisamos da confissão, precisamos de adoração, precisamos de Eucaristia, precisamos de rezar o terço. Esse é o caminho. Tudo vai acontecer para que você não reze? Claro, nós estamos diante de uma batalha espiritual. Essa batalha é pesada. Por isso que a gente tem que estar mais atento, para que a gente dê conta de celebrar a Páscoa, que a gente também esteja renovado e que a gente renasça, né? Para de verdade assumirmos: eu sou cristã. Que nessa caminhada a gente conte com a ajuda de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós junto a Jesus, porque ela é mãe. Então ela é a única capaz de olhar para nós e saber aquilo que a gente precisa. Ela é a única capaz de saber as graças espirituais. Deus Pai fala assim, hoje eu falava com ele, a hora que eu cheguei cedo na igreja para fazer a adoração, eu falava com ele: o Senhor disse para Catarina de Siena que seus filhos ficam muito tristes quando não conseguem bens materiais, que não conseguem uma casa, um carro, não conseguem as coisas, mas que o Senhor não vê nenhum filho ficar triste porque não consegue os bens espirituais. Então eu queria dizer para o Senhor que a minha ignorância espiritual é tamanha que nem eu não sei reconhecer as graças espirituais que eu preciso para chegar ao céu. Então o Senhor é o meu Pai. Eu falo isso, a gente tem vontade de chorar, que a gente tem um Pai.
O Senhor me olha como sua filha, e o Senhor tem total autoridade na minha vida, porque eu sou sua e vos pertenço. Então faça em mim as graças, me faça ter as graças que o Senhor sabe que eu preciso para a minha salvação. Me ajuda, porque a ignorância é tamanha que eu não sei reconhecer a minha necessidade. Mas diante de rei, a gente vira mendigo. Então a gente não sabe o que pedir. A gente estende a mão e fala: seja feita a vossa vontade, me dê a graça de construir a minha vida todos os dias. Quando eu rezar o Pai Nosso, na hora que eu falar seja feita a vossa vontade, eu me curvar diante do Senhor e deixar que se cumpra em mim aquilo que é o seu sonho. É assim que a gente precisa caminhar, construindo a nossa vida somente por Ele, com Ele e nele. Nossa Senhora foi aquela que deu conta de viver tudo isso, por isso que ela era cheia de graça. Vamos pedir a ela, que era cheia de graça, que nos ajude, que interceda por nós, para que também a gente possa se esvaziar e ser cheios também da graça de Deus, para que a gente possa de verdade viver a última quaresma. Pode ser a última da nossa vida, mas que a gente viva ela na intensidade de ser a última da nossa vida. Ave Maria. Hoje, no grupo de oração, eu fiquei pensando como é que a gente poderia fazer em relação aos nossos irmãos do Sul. Nós estamos vendo um sofrimento incalculável, e a oração, ela tem um poder de alcançar aquilo que a gente não pode alcançar, mas o Senhor pode. Então hoje o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos é estar de joelhos por eles, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que não acreditam em mais nada, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão apavorados. Eu fiquei vendo a cena dos médicos com os pacientes, quando inundou tudo a UTI com água. Fico imaginando o desespero deles, né, Alexandre? Perderam 9. Então são tantas situações. Eles pediram vacinas, remédios. Hoje teve uma cirurgiã lá no consultório, falou: preciso de muito remédio, então é tanta coisa que está precisando. Mas a oração, ela é fundamental, porque nós temos que basear no amor de Deus, e isso nós não podemos carregar essa dúvida no nosso coração. O amor de Deus é o maior tesouro que nós temos. Qual é a segurança que nós temos? Que Deus ama a cada um de nós de uma forma pessoal. Ele ama a todos e a cada um de uma forma individual. É pessoal o amor de Deus. Ele é gratuito, ele é eterno. Então nós nunca podemos carregar essa dúvida no coração. Filó, mas eles estão sofrendo lá e Deus está castigando? Não é não. Se a gente acreditasse nisso, eu não poderia estar de joelho aqui, diante do maior tesouro que tem a igreja, que é a presença de Jesus vivo. Jesus permaneceu conosco. Então isso nos dá a garantia de poder ajoelhar aqui e falar com Ele. Falar: Jesus, Ele está sabendo, os nossos irmãos estão sofrendo muito. Nós que fazemos parte do mesmo corpo místico, estamos aqui rezando por aquela parte que está doente, que não acredita em mais nada, que está até sem força para rezar. Então nós que estamos com força, rezamos por eles. É assim que caminhamos. Somos um corpo só. Mas o tesouro de ser amado foi aquilo que Jesus falou para François Xavier. Quando François, que foi aquele arcebispo que foi preso, quando ele arrumava a cama dele, preso, ele foi preso 13 anos, 9 anos, não tinha nem janela. Ele foi preso algumas vezes, a cama dele crescia mofo. E quando ele estava arrumando a cama, ele escutou Jesus falando assim: François, você é tão rico. Ele falou: imagina, não tinha nada. Sou, Senhor. É demais. Olha, o Senhor está falando, então eu sou. Você é rico, François, você tem o meu amor. É esse amor que tem que ser a nossa segurança. Esse amor é que faz o cristianismo ter o dinamismo. Senão nós temos um cristianismo morto, inanimado. É esse amor de Deus que tem que nos pôr de pé. É essa certeza que nós somos filhos amados. É essa certeza que por causa de Jesus nós somos elevados a filhos do Altíssimo.
E porque somos filhos, podemos clamar, falar: olha lá, o irmãozinho está ruim, está sofrendo. É isso, essa certeza que estamos diante dele vivo. É isso, que nesse momento, a hora que o Padre trouxer o Santíssimo, né, que é o grande tesouro da igreja, que nós acabamos de receber, nós podemos falar no ouvido dele. Nenhuma palavra que a gente falar, Deus não vai escutar. Ele vai guardar tudo no coração dele. Então por isso que eu pensei, se nós vamos pensar no amor de Deus, ele falou: Deus é amor. Então não existe, foi a primeira carta de João de domingo, Deus é amor. Então ele só tem bondade. O que nós temos que fazer? Pedir. Aonde está Deus? Está no braço dos barqueiros, está do corpo de bombeiro, está dos voluntários, está daqueles que estão buscando o povo. Nós não podemos deixar esse povo esmorecer. A nossa oração tem que sustentá-los, né? De tantas pessoas que estão lá socorrendo, nós temos que rezar por eles, por todos. Hoje as freirinhas do mosteiro de lá, das freiras que são beneditinas, me mandaram mensagem e falaram: doutor, não precisa se preocupar, nós estamos sem água, sem luz, a água não chegou até nós, está perto, mas não está aqui. Mas nós temos água potável e temos comida, então não vamos poder conversar porque temos que guardar a internet. O resto que temos de bateria, mas fiquem tranquilos que estamos bem. Então elas estão lá no mosteiro em oração, elas não foram atingidas, mas elas estão em oração por um estado, e nós vamos juntar em oração por esse povo. A riqueza que temos de poder ter Jesus conosco aqui agora, vivo, não é? Ele vai entrar aqui, é Deus vivo, e eu vou intercalar os nossos pedidos juntando com o terço. Cada mistério nós vamos entregar um grupo, né? E depois vocês vão ter um tempo, vocês com ele, para o que vocês tiverem no coração deixar aqui. Porque a gente faz igual o diretor espiritual do Padre Pio. Ele ia lá e falava: Jesus, só toma conta disso para mim. Diz Jesus que ele ia embora pulando, porque a gente entregou o problema. Então nós vamos entregar tantas dores hoje, tantas pessoas precisando de ajuda, mas uma certeza absoluta que as orações serão escutadas. Pelos nossos méritos? Não, por causa do amor, né? Por que a gente pode garantir que essas orações chegarão até eles? Por causa do amor de Deus, que Deus ama cada um. Aquilo que está escrito em Isaías, Ele vai nos colocar no colo, Ele acaricia, Ele abraça, Ele guarda cada um. As crianças que foram resgatadas hoje, os bebê de 2, 3 meses, os cachorrinhos, cavalo, é tanta coisa que foi resgatada hoje. As crianças que estão sem pais, que estão encontradas, cadê a família? E vice-versa, nós temos que estar em oração para que esses encontros possam acontecer. É um sofrimento como a gente nunca viu. Aqueles corpos boiando, as pessoas não tendo direito nem de ser enterradas, nem de chorar pelos mortos. Nós temos que acreditar que tem mais do que tudo isso. Então o poder da nossa oração, nós somos muitos, e nós vamos receber Jesus vivo e vamos rezar por causa do amor de Deus, que é eterno, incondicional, gratuito, e é um amor que não vai mudar. Então agora nós vamos receber Jesus. Vamos ficar de pé, quem puder ajoelha para poder recebê-lo.
Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, nós os agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, cada um que o Senhor trouxe, para estar aqui diante do vosso olhar, na vossa santíssima presença. Senhor, que é o tesouro da nossa vida, tesouro da igreja, nós que podemos agora estar diante do Senhor vivo, nosso Jesus tão doce. Estamos aqui, Jesus, pelos nossos irmãos. Se fazemos parte do corpo místico, seu corpo está doente, Senhor, com o sofrimento dos nossos irmãos lá do sul. Eu sei que o Senhor está vendo cada dor, cada lágrima. Eu sei que o Senhor está sabendo de todas as coisas. É por causa deles que nós estamos aqui, para rezar por eles, interceder por eles, confiando somente no vosso amor. Esse amor que é eterno, é incondicional, que é gratuito e é imutável. É o mesmo. O Senhor nos ama com amor de eternidade. Por causa desse amor que o Senhor nos revelou, uma das verdades mais lindas da nossa vida, somos amados. Somos loucamente amados pelo Senhor. Por causa desse amor nós estamos aqui. E sabemos que seremos atendidos, sabemos que a nossa oração tão simples, Jesus, vai chegar nos nossos irmãos. Não podemos estar lá, mas nós podemos mandar as nossas orações até eles. E que o Senhor reúna seus anjos, que o Senhor reúna, só tem o melhor para dar um alento aos nossos irmãos, para que eles, no meio de todo esse sofrimento, eles carreguem no coração essa verdade: nós somos amados pelo Pai. Essa é a verdade que tem que ser a nossa rocha que vai nos manter de pé em toda tribulação. É o amor de Deus, é o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então, muito obrigado por estarmos aqui na vossa santíssima presença. O que o Senhor está fazendo aqui nesse momento, na alma de cada um de nós, somente o Senhor, o Pai e o Espírito Santo sabem. Nós cremos e por isso podemos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Senhor Jesus, nesse primeiro mistério, nós queremos entregar todas as famílias que estão em agonia, todos os nossos irmãos lá no sul, que estão desesperados por tudo que perderam, por todos aqueles que estão colocando a segurança deles naquilo que eles tinham de posse material. Então, Senhor, conceda ao coração de todos eles a paz e a certeza do seu amor, Jesus, que é a maior riqueza da nossa vida, e que o bem material chegará, porque pela vossa santíssima misericórdia as famílias serão todas restauradas. Que o Senhor console o coração dos nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisar. Graças do mistério da agonia de Jesus, descei nossas almas. Amém. Amém. Segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós queremos te entregar nesse mistério todos os irmãos que morreram nessa tragédia. Por enquanto é incontável, Senhor, porque a água não abaixou. Fiquei pensando naquela família que morreu, os 5 abraçados. Quanto desespero, Jesus, tem de misericórdia. Acolha essas almas, acolha os que ficaram, as crianças que foram encontradas boiando, os corpos que ainda estão boiando, as crianças que não perceberam as irmãs que tinham morrido. Jesus, é tanto sofrimento que eu tenho certeza que o Senhor foi flagelado em cada uma delas novamente. Tende misericórdia, Jesus. Coloca um bálsamo no coração de tanta dor. É tanta dor, Jesus. Tende misericórdia. Só a vossa misericórdia, Jesus, pode acalmar tanta dor. Que o Senhor permita que essas pessoas fiquem em paz e confiem na vossa misericórdia e na certeza, Jesus, que a morte não tem a última palavra e que um dia eles poderão se reencontrar. Tende misericórdia das mães que perderam os filhos, dos filhos que perderam seus pais e de tantas perdas, Senhor. Tende misericórdia por intercessão da sua Santíssima Mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisar. Graças do mistério da flagelação, descei nossas almas. Amém. Amém. Terceiro mistério. Nesse terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nesse terceiro mistério, nós queremos entregar todos os voluntários que estão trabalhando. Então, nós queremos te pedir por todos, do Corpo de Bombeiros, às Forças Armadas, aos voluntários, aos barqueiros, a todos que estão ajudando, da própria população, Jesus, todos que estão cuidando uns dos outros, todos os médicos, a enfermagem, por todos, Jesus, que eles sejam a extensão da vossa misericórdia, que pelo braço deles, pelo sorriso deles, pelo olhar, por cada braço que sustentou alguém, por cada colo que foi dado, por cada abraço, que eles possam ter sentido o seu calor, o seu amor, que buscou cada um, que resgatou. Não deixe eles desanimarem, desistirem. Restaura a força de cada um deles, Jesus. Restaura. Eles vão ficando abatidos com tanto sofrimento. Dai ao vosso servo a vossa força. Que o Senhor seja a força de todos eles, que eles fiquem incansáveis na busca de pessoas que às vezes não conseguem gritar que está precisando de ajuda. Tenha misericórdia, guia esses homens, essas mulheres, aonde tem alguém sofrendo, alguém que ainda não foi resgatado. Busca, Jesus, cada um dos seus filhos amados. Busca, dê colo, dê carinho, dê o seu amor através das mãos, do olhar, do agasalho, da fome que foi matada, da água que matou a sede de cada um, Jesus. Que o seu amor seja revelado para eles em cada atitude dessa, por menor que seja. Mantenha o seu amor, Jesus, tenha de misericórdia. Mande seus anjos para ajudar, Senhor. Tenha de misericórdia de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Graças do mistério da coroação de espinhos de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Quarto mistério, nesse quarto mistério doloroso, contemplamos a subida dolorosa do Calvário, com o Senhor carregando a cruz no ombro, nas costas. O Senhor disse a São Bernardo que essa foi a chaga que mais doeu, foi a chaga do seu ombro, que ficou em carne viva, o osso exposto. Por essa chaga, tende misericórdia dos nossos irmãos lá no sul. O Senhor viu a lista das crianças que estão sem família. Permita que elas encontrem seus pais, Jesus. Permita esses encontros. Tende misericórdia. O Senhor que carregou as nossas dores, as nossas misérias. Olha a nossa fragilidade diante da natureza, diante da chuva, diante da inundação. Somos nada, mas somos seus filhos, Jesus. É por eles que nós estamos clamando, é por causa do seu amor. Não deixe crianças órfãs, Jesus. Coloque essas crianças com seus pais. Permita, no momento que não estão conseguindo nem se comunicar, seus anjos podem fazer isso. Eu creio que o Senhor pode colocar tudo lá e fazer com que essa dor seja minimizada. Ajude a esses encontros. Ajude que essas pessoas possam dormir melhor. Quando eu penso que a gente tem uma cama e eles não estão tendo onde dormir, montando casa nas pontes. São nossos irmãos, Jesus, seus filhos amados. Tende misericórdia das crianças com tanto medo, tão inseguras, sem saber o que vai ser delas. Tende misericórdia, Jesus, pela chaga do seu ombro. Nos socorra. Atende essas crianças, atende esses apelos. Permita que a chuva possa parar. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Para a chuva. E permita que as coisas possam começar a ser reconstruídas. Tende misericórdia, Jesus. Só o Senhor pode. Nós não podemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.